Vocês lembram da mensagem domingo passado? Quem veio aqui no domingo passado? Estou vendo muita gente veio. Vocês lembram do tema da semana passada? Semana passada eu lembro de uma parte, que era a parte 1. Vocês lembram da parte 1? Agora é a 2, viu? O tema da mensagem é a continuação da mensagem passada, que foi a respeito do ministro do mercado. Uma série de 2 mensagens chamada A Revolução do Amor Chegou, Koinonia. E eu vou relembrar para os amados a respeito da palavra de domingo, e para quem não veio também vai ficar a par daquilo que a gente vai dizer aqui hoje. Ele fala assim, que muitos cristãos às vezes têm sido enganados pelo diabo por uma falácia de que para trabalhar para Jesus do jeito que Deus quer de fato, deve ser financiado de tempo integral. E eu pergunto para todos vocês, vocês são tempo integral na igreja? Sim ou não? Quem diz não, levanta a mão. Ninguém levantou. Então, todos vocês são trabalhadores de tempo integral, amém? Ok. Porque, na verdade, nem todo cristão, ele é um ministro de púlpito. Mas todo cristão é chamado a ser um ministro de Deus. Ministro que significa servo. Então, como ministro de Deus, todos nós somos chamados para sermos de Deus, ministro de Deus em tempo integral. Em Mateus 28, 19, o que diz lá? Ele diz assim, ide, portanto, Mateus 28, 19. Ide, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está mandando quem ir? Ele está mandando o pastor Dias ir? Está dizendo aí, portanto, pastor Dias, vá e faça discípulos. É assim? Pastor Daniel, vá e faça discípulos. O missionário lá na África, vá e faça discípulo? Não. Em outras versões diz, ide, portanto, e façam discípulos. Nessa versão está falando, portanto, vão e façam discípulos. Na Almeida ele fala um pouquinho diferente, mas assim, no mesmo sentido. Então ele manda que todos nós possamos ir fazer discípulos de todas as nações. Não é algo restrito ao ministro de púlpito, mas é algo a todas as pessoas. Porque todos nós que somos nascidos de novo, somos chamados a ser ministros tempo integral. Eu pergunto para vocês, no seu trabalho, o que é que você é? Você é cristão ou não? Cristão. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, se você é uma nova criatura, o teu testemunho é de nova criatura. Porque aquele que roubava não rouba mais, aquele que mente não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, ou seja, você é algo transformado pelo poder do Evangelho de Deus. Então, se você é um ser que está sendo transformado pelo Evangelho, o seu testemunho vai ser de quem? Daquele que te transformou. E quem te transformou foi o Senhor Jesus, através do sangue vertido lá na cruz. Que você disse para ele, eu aceito esse sacrifício que tu fez lá na cruz. Então, se você aceitou, se você é uma nova criatura, o seu testemunho é de nova criatura. Então, é inconcebível para uma nova criatura não falar do amor de Jesus. Porque todo aquele que é nascido de novo quer livrar, quer salvar os seus amigos. Ou não? Ou só sou eu? Porque quando eu sou salvo,
Mas eu não sou só salvo, eu sou salvo para levar o evangelho para aqueles que precisam de salvação, além de mim. Porque se Deus assim fizesse, a gente só precisa se converter na morte. Eu pergunto para vocês, Jesus estava crucificado. Tinha 2 ladrões, um do lado, outro do outro, e tinha Jesus. E Jesus estava sendo condenado por um crime do qual ele não cometeu, mas todos nós cometemos. Mas ele estava pagando pela gente. E lá na cruz tinham 2 ladrões. Um que disse, tu não é Cristo? Salva a ti mesmo, desce aí da cruz aí, te salva e salva a gente também. E o outro disse, Senhor, quando chegares no paraíso, lembra-te de mim, porque eu mereço estar aqui. O senhor não. Eu pergunto para você, esse ladrão que se arrependeu, foi salvo ou não? Agora, ele salvou alguém depois? Engano seu. Ele salvou todos nós. Sabe por quê? A história dele está na Bíblia ou não está? Toda a vida que nós lemos a história dele, há alguém que se converte com a história dele? Sim ou não? Então ele salva muitas pessoas. Entende? Então, ele foi salvo. Ele não deu tempo dele se arrepender da salvação dele, não. Porque muitos de nós, às vezes, nos arrependemos de termos sido salvos. É impressionante isso. Às vezes Deus nos salva e a gente começa a caminhar com Jesus. Chega um determinado momento, a gente se cansa. Ah, mas servir a Deus é tão cansativo. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a palavra. Ah, é muita canseira. E eu não posso assistir novela, eu não posso mais beijar, eu não posso mais... eu não posso mais fazer nada. As pessoas se cansam de Jesus. Infelizmente. Mas isso não é aquele que é nova criatura. Porque aquele que é nova criatura, o intuito daquele que é nova criatura é o quê? Salvar outros. Então, se você é nova criatura, qual é a sua postura? Levar a salvação para outros. Porque a palavra diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se é o poder de Deus para a salvação e eu sou nova criatura, quem é que está em mim? O Espírito Santo. E se ele está em mim, o que é que eu vou ser usado para fazer? Salvar outras pessoas. Então, esse versículo aplica a mim ou não aplica? Aplica a você ou não aplica? Aplica a todos nós. Porque somos novas criaturas e somos chamados a fazer discípulo. Então, não é só o pastor, não é só aquele que é financiado de tempo integral que deve falar do evangelho. Mas todo aquele que é nascido de novo tem esse chamado de falar do evangelho para todos. Na semana passada, nós aprendemos que Jesus morreu na cruz e com a morte dele, ele providenciou uma redenção tríplice. Ou seja, lembra que quando o homem pecou, ele perdeu 3 coisas. Ele perdeu o relacionamento com Deus, relacionamento com o outro e o sistema de mercado. Quando Cristo morreu na cruz, Cristo restaurou na cruz, através do sangue, as 3 coisas perdidas. Uma, o relacionamento do homem com Deus. O que Deus busca no nosso meio é relacionamento. Busca esse relacionamento perdido no Éden. Se eu sou salvo, eu tenho que me relacionar com o Senhor. Outra coisa que o homem perdeu foi o relacionamento com o outro. E Jesus restaura o relacionamento com o outro através da cruz. Porque Jesus diz que tem 2 mandamentos que devemos seguir. Um é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo grande mandamento, igualmente o primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. Se só são 2 mandamentos, eu tenho que amar a Deus e eu tenho que amar o próximo. Restaurou a comunhão com o outro ou não? Restaurou. Por quê? Porque o segundo maior mandamento é ama o próximo como a ti mesmo. Então ele vem para restaurar o relacionamento perdido um com o outro. E o terceiro é a questão do sistema de mercado.
Lembra que o sistema de mercado nós falamos de 3 coisas. São 3 artérias que regem uma nação. Primeiro, sistema financeiro. Segundo, sistema educacional. Terceiro, sistema governamental. Então, quando a gente fala de sistema de mercado, nós estamos falando dessas 3 coisas. Cristo entra na sua vida, suas finanças são restauradas. Cristo entra na sua vida, a sua forma de aprender, ela é restaurada também. Ou seja, o teu manual passa a ser algo celestial, que é a Bíblia. Então você para de andar segundo o padrão do mundo para andar segundo o padrão de Deus. Então o sistema educacional ele é restaurado. E o terceiro sistema que é restaurado é o governamental. Você sai do governo do maligno e passa a ser o governo de Deus. É assim que acontece. Então, Jesus fez isso na cruz, restaurou o sistema de mercado, que são esses 3 sistemas que eu citei. E nós aprendemos que todo cristão é chamado para ser um agente de transformação, para ajudar a implantar aqui na terra essa redenção através da cruz. Porque se você é salvo, o que você vai falar é sobre salvação. Você não vai falar sobre outra coisa, você vai falar sobre o reino. Porque você já não é mais cidadão aqui da terra. Aprendam isso. Aquele que é nascido de novo, ele não é mais pertencente à terra. Ele anda na terra, mas ele não é da terra. A Bíblia diz que ele anda na terra, mas ele é um cidadão do céu. Você passa a ser um embaixador do reino aqui na terra. Deixa eu explicar para vocês o que é um embaixador. O Brasil tem vários embaixadores do mundo todo. Na embaixada é uma casa. Vamos supor que essa casa aqui em Fortaleza fosse a embaixada... na verdade, essa aqui é a embaixada do reino, né? Mas vamos dizer que aqui fosse a embaixada dos Estados Unidos. Onde vocês estão pisando seria qual país? Estados Unidos da América. Ah, mas está dentro do Brasil. Tá, não. Está dentro do Brasil a embaixada, mas quando entra dentro da embaixada, aquele solo é daquele território. Certo? Então, se isso fosse a embaixada dos Estados Unidos, nós estaríamos aqui nos Estados Unidos da América. Aí você poderia dizer, eu já fui nos Estados Unidos. Eu saí dali do ônibus, do Parajana, nem tem Parajana mais, né? Do Grande Circular, e desci e entrei nos Estados Unidos. Pronto, entrei na embaixada dos Estados Unidos, estou nos Estados Unidos, não preciso nem pegar avião. É assim que funciona a embaixada. E vocês imaginem que quando nós nos convertemos, Deus diz que nós somos embaixadores dele. Somos embaixadores de Cristo. Se somos embaixadores de Cristo, a nossa casa é o quê? É uma embaixada. Da onde? Do reino. Então, meu território é do reino. Qual é o governo do reino? É a palavra do Senhor. Então, o sistema de governo do reino é a palavra do Senhor. Eu sou embaixador do reino. Então, Jesus quer que eu seja o quê? Representante dele aqui na terra. Eu lhe pergunto, essa embaixada, esse embaixador andando, o que é que eu vou fazer no meu dia a dia? Imagine, eu vou estar fazendo Cooper. O que é que eu vou estar falando? Do reino? Sim. Tem uma moça aqui que deu um testemunho numa célula que ela estava varrendo a porta da casa dela. E aí a vizinha se aproximou e ela estava varrendo. Ela aproveitou e varreu a frente da casa da vizinha também. Né? Ela não estava com a vassoura, não custa nada varrer a vizinha. A vizinha veio conversar com ela. Imagine qual foi o assunto que eles conversaram. A respeito do reino. E você imagine o que é que aconteceu. Foram bem edificadas através do reino. Por quê? Porque ela é uma cristã. Mas ao varrer
a calçada da irmã, o que é que ela disse para a irmã? Eu te amo. Por isso que eu estou varrendo a sua calçada. Então, se eu sou alguém do reino, um embaixador do reino, as minhas ações vão ser do reino. Então, se vai ser do reino, eu vou fazer tudo que o reino gostaria que eu fizesse. Eu vou amar mais as pessoas, eu vou me relacionar melhor com as pessoas, eu vou tolerar as imperfeições das pessoas. Por quê? Porque eu sou cidadão do reino. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer, todas as nossas ações têm que glorificar o Senhor. Então, todo cristão é chamado a ser um agente de transformação, um ministro de Deus. E alguns são chamados para ser ministro de púlpito, mas todos são chamados para ser ministro de mercado. Porque todos nós somos nascidos de novo, somos servos. Devemos servir uns aos outros. O pastor Daniel falou a respeito da oferta. Se você vem ofertar e você sabe que teu irmão tem algo contra ti, vai lá e te reconcilia com ele. É estranho isso, não é? Porque para o mundo, se tu está com raiva de mim, problema teu. Tu vem se tu quiser. Se tu quiser me pedir perdão, tu pede, mas eu não quero nem te ver. O mundo diz assim. Só que no reino é o contrário. Eu não preciso nem estar chateado com a pessoa. É se eu souber que a pessoa está chateada comigo, por alguma coisa, eu tenho que ir lá pedir perdão a ele. Olha que coisa engraçada. A pessoa se chateia e você que tem que ir lá pedir perdão. É assim. Porque o reino é diferente do sistema do mundo, é outro sistema. Porque o sistema de Deus é de paz. O sistema do mundo é de conflito. E nós estamos vivendo sob o sistema de Deus. Você poderia me perguntar assim, mas como é que eu exerço a função de um ministro de mercado? Nós aprendemos e vimos um exemplo de um hotel nas Filipinas. Vocês lembram dele? Que aquele empresário ganhou 2.000 funcionários para Jesus e mais 10.000 clientes para Jesus até o momento que a gente tomou conhecimento da história. Só que esse hotel ainda já ganhou mais gente para Jesus. Então ele deu algumas dicas para que a gente pudesse seguir. Primeiro que você não deve ir logo pregando. Gente, às vezes uma ação fala mais do que muitas palavras. Às vezes a gente quer falar. Às vezes a gente quer mostrar para as pessoas que nós sabemos da Bíblia. Mas o que Deus quer que nós saibamos e possamos transmitir não é o quanto eu sei da Bíblia, é o quanto a Bíblia é usada por mim. Porque eu posso saber muito da Bíblia e usar bem pouquinho dela. Eu posso viver bem pouquinho da Bíblia. Porque se você procurar aí, tem muitas pessoas, por exemplo, um ator, ele decora textos, enormes textos. Será que ele não poderia decorar a Bíblia? Poderia. Ou não? Pode. O cara pega um texto, faz uma novela e decora não sei quantos capítulos num dia. É uma pessoa de memória boa. De memória boa podia decorar bastante a Bíblia, não podia? Agora eu pergunto, será que o decorar a Bíblia faz a transformação? Não. Porque a Bíblia fala que as coisas, quem é espiritual, discerne as coisas espirituais. Se você é carnal, não tem jeito. Você vai ler a Bíblia como carnal. Você não vai discernir nada. Agora, se você se deixar ser inundado pelo Espírito, aí você vai discernir todas as coisas que são espirituais. Então fica fácil, porque você vai aprender um tantinho assim da Bíblia, e você passa a viver sobre aquilo que você aprendeu. Eu me lembro de uma experiência, eu tinha talvez uns 3 anos, 4 anos de convertido, e eu tive uma experiência no sofá da minha casa. De manhã cedo, peguei a Bíblia para ler, abri a Bíblia e li 2 versículos, e comecei a chorar. E eu chorei,
E eu lia e chorava, e as palavras saltavam aos olhos, assim. E eu chorando, eu digo, rapaz, eu me lembrava da minha vizinha, que era espírita. Olha aí, eu me lembrava dela, e eu me comparava a ela. Eu digo, rapaz, ela tem um coração melhor do que o meu. E eu sou crente. Como é que o coração dela, que é uma espírita, pode ser melhor do que o meu? Mas eu tinha visto na palavra que o dela era melhor do que o meu. E eu fiquei encucado e eu chorava, porque eu digo, rapaz, eu quero um coração, pelo menos igual da minha vizinha. Mas eu entendi, porque a Bíblia estava falando para mim algo do reino. Ele estava dizendo para mim, o versículo que tem lá em 2 Pedro 1:3. Ele diz assim, que o seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. E aí eu fiquei pensando, eu não preciso mais de nada. Porque se a Bíblia diz que Ele me deu tudo, Ele me deu tudo. Ele me deu tudo. Então se Ele me deu tudo, eu preciso de quem? Só dEle. E eu tive algo que foi um divisor de água na leitura da Bíblia. Foi porque eu entendi o que eu precisava fazer com a Bíblia. Eu precisava tomar conhecimento. Mas não porque eu tenho que tomar conhecimento de tudo, não. Porque o tudo está dentro de mim. Ele já botou dentro de mim o tudo. Agora, no tudo não foi revelado ainda. Então eu tenho que ler a Bíblia porque eu tenho que estar revelado aquilo que está dentro de mim. Então quando você lê a Bíblia, você diz assim, Senhor, extrai aquilo que tu quer, que já está dentro. Não está fora, está dentro. Extrai para que eu possa transmitir aquilo que está dentro para fora. Então, esse foi o divisor de águas. Eu acho que esse deve ser o nosso divisor de águas. Por quê? É uma experiência pessoal que você vai ter com o Senhor. Porque quando você tiver a experiência com o Senhor, o seu caminhar muda. A sua forma de ver o mundo muda. Então, depois nós devemos ir profetizando, declarando a salvação. Terceiro, devemos fazer o quê? Tornar as pessoas amigas, se relacionar com as pessoas. Chamar para comer na sua casa. E a quarta é que, à medida que as necessidades das pessoas forem acontecendo, vai orando. Que Deus vai suprir aquelas necessidades. E depois você vai e prega. E por fim, nós falamos nas 4 mentiras, não foi? Não foram 4 mentiras que eu falei aqui? Domingo passado? Foi ou não foi? Foi não. Eu falei só de uma. Eu disse que era 4. Eu só falei uma. Mas vou relembrar para vocês. A primeira mentira que o diabo conta e que a gente não deve nunca ouvir o que o diabo está falando. Porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. A primeira mentira diz que o ministro de mercado não é tão importante para Deus quanto o ministro de púlpito. Nós falamos aqui que às vezes você que é ministro de mercado é mais importante do que o ministro de púlpito. Porque nós estamos aqui pregando para algumas pessoas, algumas centenas de pessoas, dezenas de pessoas. Mas eu não sei para quem essa mensagem está indo. Eu gostaria de saber, mas eu não sei. Mas se Deus quiser, eu sei. Aí começa a ter dons de profecia, aí vai ser legal. Mas por enquanto eu não tenho. Ou, na verdade eu tenho. Só não foi revelado. Né? Tenho, mas não foi revelado. Então, se não for revelado, eu não sei para quem que eu estou pregando. Eu estou pregando para todos vocês. Agora essa mensagem vai uma partezinha para um, uma partezinha para outra, um versículozinho para outro, aquele suspiro para outro. Ou seja, eu não sei para quem, como pregar para você. Eu só sei que tem uma mensagem que tem que ser pregada porque o Espírito Santo mandou pregar. Mas para quem é, eu não sei, mas eu sei que vai ser para alguém. Ou para alguém. Algumas pessoas aí vai ser edificado com essa palavra. Então, nós devemos ter essa convicção de que nós somos importantes. Não há ninguém
que seja mais ou menos importante para Deus. Somos todos importantes para Deus. Deus quer usar todos. Alguns ele vai usar no púlpito, outros ele vai usar ser missionário. Mas muitos ou todos são chamados para ser ministro de tempo integral. Então você que é salvo, você tem que fazer o papel que Deus está mandando você fazer. É no seu caminhar. Quando você for andando, você vai fazendo discípulos. Você vai falando do amor de Jesus. Então você é igualmente importante aos pastores para efetuar a vontade de Deus aqui na terra. E assim aplicar os resultados da redenção que Jesus quer que você aplique. A segunda mentira que o diabo conta é que a igreja funciona somente aos domingos ou nas células. Gente, amados, a igreja não é prédio. Não é prédio. Aqui se chama templo. Por acaso se bota uma placa aí fora, igreja, plenitude. Mas é um templo. Sabe quem é a igreja? Olha para o teu irmão aí. Diz assim, é você. Olha para o outro e repete, é você. Então, a igreja do Senhor é você. E aonde você estiver, você é um ministro de mercado. E lá o santuário de Deus se estabelece. Aonde você for. Então, a igreja, diga assim, está falando de mim, deve funcionar todos os dias, em todos os lugares. Sabe qual é o horário que a tua igreja fecha? É quando você dorme. Eu acho, né? Talvez nem quando você dorme ela fecha. Né? Que ela ainda fica funcionando. Mas que fecha para os outros, talvez que você durma. Né? Ah, eu fechei a igreja, eu fui dormir. A igreja fechou. Acordei, a igreja abriu. Então, nós não temos, todo o tempo que a gente estiver em vigília, nós estamos falando de Jesus. Até num leito de enfermidade, nós estamos falando de Jesus. Sabe por quê, gente? Você já viu aqueles pacientes que fica tão tranquilo diante da enfermidade? A pessoa nem parece estar doente. Está todo quebrado no hospital, está calmo, sereno. Chega a dar impaciência. O que é isso? Às vezes essa pessoa está cheia de Jesus. Ele está dizendo, daqui a pouco eu vou me encontrar com Ele. E eu estou alegre porque eu vou me encontrar com Ele. E o povo todo agitado. Pega aparelho, pega respirador, pega desfibrilador, pega isso, pega aquilo. Vamos. Cadê o médico? Cadê a enfermeira? Cadê a adrenalina? Tá? E o cara lá, tranquilo. Nem parece que é com ele. Sabe o que essa pessoa está ensinando? Ele está ensinando uma coisa muito importante no reino. Quando em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito, ele fala de algo que nós nos esquecemos diariamente. Ele fala uma coisa chamada paciência. E quantos de nós somos muito impacientes? Nós não conseguimos ficar numa fila de um banco sem dar uma murmuradinha. Essa fila está grande. Misericórdia, eu vou sair daqui a 1h30. Ou não é assim? Às vezes eu marquei uma consulta, aí o médico só chegou meia hora depois, eu estou aqui reclamando. Rapaz, eu tenho um bocado de coisa para fazer, esse médico aqui de folgado, chega esse horário. A Bíblia manda que nós devemos exercitar a paciência. E por que nós não conseguimos ainda? Mas precisamos treinar. Por quê? Porque se é um fruto do Espírito, eu tenho que andar no fruto do Espírito do Senhor. E se eu não tenho paciência, eu tenho que ter. Se eu não tenho ainda sabedoria, eu tenho que ter. E a Bíblia diz, se você não tem, peça que Ele dá. Ué, e por que não tenho ainda? Porque eu não pedi. Porque quando eu pedir, Ele vai me dar. Ou não é assim?
É assim. Então a igreja deve funcionar no teu local de trabalho, na tua escola, na repartição, na fila do banco. Está lá alguém murmurando lá, mas esse caixa aqui é meio lento. Ele disse, não, meu irmão, é uma benção esse rapaz. É gente boa demais, atende gente com tanta presteza. Vamos ter uma paciênciazinha. Ou seja, você é um agente de Deus ali. Em vez de você aproveitar a deixa para meter mais pilha, você está lá tirando a pilha do cara. O cara está lá meio chateado, você puxa uma conversazinha para o cara relaxar um pouquinho. E tira a pilha. Porque você é um agente de transformação. Você é um agente, um embaixador de Deus ali. Porque você é tempo integral. Aonde estiver um ministro do mercado, lá está a presença de Jesus para fazer a diferença e resgatar a dignidade da humanidade. Ora, se você é um cristão, você deve assumir o papel de ministro da sociedade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se na nossa sociedade as coisas estão como estão, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Nossa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos, que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Não é assim que diz a Bíblia? Se é o poder de Deus para a transformação e eu sou o embaixador do reino de Deus, eu devo fazer o quê? Levar a transformação através da palavra de Jesus, não é não? Se não está havendo transformação, o que está acontecendo? Eu estou falhando. Eu estou falhando enquanto agente do Senhor. Se eu estou falhando, eu tenho que rever os meus conceitos. Eu não preciso jogar para o outro. Ah, porque o pastor não foi na minha casa. O pastor não foi visitar a minha célula. Ah, porque o pastor me abandonou. Ah, eu estou aqui dando a minha célula sozinho. Gente, nós precisamos crescer em Jesus. Você é um agente de transformação. Você é um agente de Deus. Então você não precisa que ninguém vá lá te instruir, que vá lá orar por você. Você pode orar. Você não precisa dizer assim, ah, meu bairro é muito violento, não vai dar certo. Vai dar certo. Sabe por quê? Porque você é o agente de transformação daquela localidade. Meu irmão, às vezes a gente tem uma pessoa que no passado pegava machado para dar na cabeça do cara. É um testemunho de um discípulo meu, né? Ele antes era um cara que pegava machado para correr atrás, para decepar a cabeça do cara. E hoje ele trabalha para o Senhor como agente para decepar a cabeça do cão, não a cabeça das pessoas. Então, se você é salvo, é uma nova criatura, a tua atitude fala de Jesus. Por onde você andar, as pessoas vão saber que você é uma nova criatura. Então, quem é que vai falar mais alto? É as suas palavras ou as suas atitudes? As suas atitudes. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, eu conheci fulano. Fulano não valia nada, mas hoje é precioso para Deus. Então, se você é precioso para Deus, continua trabalhando para Ele, continua sendo tempo integral, continua profetizando, continua levando a salvação para as pessoas. Nós devemos assumir isso. E amanhã, quando você chegar no seu trabalho, na sua escola, que está de férias, mas quando você voltar para a escola, aí você diz assim, o reino de Deus chegou. Porque eu cheguei. E eu estou cheio do amor de Jesus. Eu estou empolgado. Porque Jesus está dentro de mim. E se Jesus está dentro de mim, sabe o que vai acontecer? Vai ser transformado o meu ambiente de trabalho. Vai ser uma bênção. Eu sempre costumo conversar com a pastora Mari, com o pastor Daniel. E a pastora Mari voltou para um trabalho que ela trabalhava. E aí o testemunho lá é dizendo assim, depois que a senhora veio trabalhar aqui, virou um céu. Jesus! Porque aonde você está,
é céu. Aonde você estiver, é céu. As trevas vão embora, é céu. Então é assim que deve acontecer. Porque você é esse agente de transformação, você é esse agente do Senhor. A terceira coisa que o diabo quer nos enganar é dizer que se você trabalha no mundo secular, você não pode ser tão espiritual quanto aqueles que trabalham exclusivamente financiado por Senhor. Então, você não precisa orar muito, porque você trabalha demais. Gente, deixa eu falar uma coisa. Tem alguém aqui que trabalha 36 horas por dia? Levanta a mão, quem trabalha muito, 36 horas por dia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus sabe o que a gente precisa, sabe ou não sabe? Se nós precisássemos de 36 horas por dia para trabalhar ou para fazer outra coisa, será que Deus não daria para a gente 36 horas num dia? Daria ou não daria? Daria. Por que Deus só deu 24 e não 36? Porque as 24 horas ela é suficiente para todos nós. Então, você pode dizer assim, mas eu não tenho tempo. Eu lhe digo uma coisa para você. Uma das mentiras grandes é você dizer que não tem tempo. Eu pergunto para você, às vezes a gente não sabe utilizar bem o tempo. Isso é verdade. Às vezes a gente tem as 24 horas e a gente não sabe utilizar bem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantos de nós trabalha muito? Eu acho que muita gente trabalha muito. Quantos dizem que não tem tempo? Alguns dizem que não tem tempo. Agora eu pergunto para vocês. O Barra Pesada é meio-dia. Né? Eu acho que é meio-dia. Né? Por aí. Aí eu passo meia hora assistindo Barra Pesada. Tem gente que passa depois do Barra Pesada e ainda tem os outros, Canal 22, não sei o quê. Já tu troca. Então, às vezes você chega em casa, você diz que não tem tempo. E aí você passa meia hora conversando com a sua vizinha sobre a vizinha da casa vizinha. Ou não? Vamos ser sinceros. Às vezes você está na calçada e passa aquele vizinho, aquela vizinha, que você tem algo assim para dizer para ele, que uma pessoa que não anda meio alinhada. Aí você fica, não, sabe fulano, mas fulano aprontou uma comigo. Aí parei, passa meia hora. Mas você diz que não tem tempo. Mas aí vocês, não, mas eu não tenho tempo. Aí você senta na frente da televisão, passa o jogo de Fortaleza e Ceará. Eita, e Ceará perde. Ceará ganha. E às vezes perde também. Né? Aí você passa 2 horas na frente da televisão. Mas você diz que você não tem tempo. Amados, vamos parar por aí. Eu já contabilizei 3 horas. 3. E olha que você nem contabilizou a hora que você foi dormir. Tá? Então, quando a gente falar que a gente não tem tempo, primeiro a gente tem que entender o seguinte: será que eu estou utilizando bem o tempo que Deus me deu? Porque se Deus me deu 24 horas, é porque é suficiente para qualquer um. Trabalhar, viver a sua família, os seus familiares, dormir e fazer tudo. Então, se você não faz tudo, começa a ver a tua agenda, ver como é que ela está organizada. E aí você vê qual o tempo que eu vou tirar para Deus, qual o tempo que eu vou tirar para a minha família, qual o tempo que eu vou tirar para o meu trabalho, qual o tempo que eu vou tirar para o nada. O nada para fazer, porque também tem que ter o nada, porque ninguém vai aguentar só fazer tudo e não fazer nada. Tem que deixar a caixinha do nada lá aberta.
Então, para eu fazer nada, eu vou ficar 1 hora sem fazer nada. Eu sei que as mulheres é difícil. É uma caixinha difícil. Mas para os homens é fácil. Os homens sabem que a gente tem uma caixinha lá do nada. Que essa caixa do nada, de vez em quando, tem que ser aberta. O que você está fazendo? Nada. Está ótimo ali, ó. Fazer nada. Então reserva o tempozinho para a tua gaveta do nada. Mas se você organizar bem o teu tempo, vai dar tempo para tudo. Então nós não podemos dizer que nós não temos tempo. Então, o que devemos sempre é continuadamente implantar o reino de Deus. A quarta razão, a quarta mentira que Satanás utiliza, é dizer que a única razão para trabalhar nas coisas materiais é para financiar a obra espiritual. Não. Gente, o que você deve fazer? Você deve financiar sim a obra. Você deve abençoar sim a obra. Mas você deve ir também. Deus não está chamando você só para você bancar que o outro vá. Não. Ele está chamando você para que você vá. Ele chama você, não está chamando para você financiar apenas o outro. Não. Ele chama para financiar. Tem alguns que ele chama para você financiar um missionário lá fora, mas ele não está dizendo que você não deve ir, não. Talvez você não vá para a África, mas você vai estar no teu bairro ganhando as pessoas para Jesus. Você vai. Então faça uma avaliação de você mesmo, para ver se alguma dessas mentiras você está sendo enganado. Porque você é um agente de transformação. E se você é um agente de transformação, tudo na sua vida é transformado através do Evangelho. E tudo na vida das pessoas que cruzam a sua vida são transformadas pelo seu exemplo, pelo Evangelho. Agora, tem 4 níveis do ministro de mercado. Tem 4. Tem aquela pessoa que é ministro do mercado, que é o primeiro nível, que nem sabe que é um ministro de mercado. Ele nem sabe, ele só é salvo. Ele não sabe que é um ministro, que é um agente de transformação. É aquele que não encara o seu trabalho como um ministério, mas sim como um mal necessário. Tá bom, eu sou salvo. Eu tenho que falar do amor de Deus, né? Meu pastor disse que eu tinha que falar. Então eu vou falar. Mas eu não tenho convicção de que eu tenho que falar. Eu não me reconheci enquanto agente de transformação. Eu só me reconheci enquanto crente salvo. Só. Aí eu vou fazer o que o outro está dizendo que eu tenho que fazer. Mas não o que eu entendi porque eu devo fazer. Ou seja, é aquele que foi salvo, que é o agente secreto do Senhor. Ele vai para o seu trabalho, ninguém sabe que ele é crente. É o agente 007. Aí depois de 10 anos, aí você diz, e você era crente? Fala para ninguém não, viu? É o crente só salvo. Ele não ganhou ninguém para Jesus, ele não entendeu que é preciso falar de Jesus, falar do amor de Jesus, não entendeu nada disso. Esse é o crente nível 1. Ele é um servo do Senhor. Ele já não mente mais, ele já não adultera mais, ele já não rouba mais, ele já entendeu a salvação, mas ele não entendeu que ele também é um agente de transformação. É um agente de salvação, então ele não entendeu isso. Mas ele está salvo, está salvo. Então, para esse nível de crente, se ele não desviar, está de bom tamanho. Então, qual é o objetivo do crente nível 1? Se eu comecei a carreira, avancei na carreira, e não me desviei nem para a direita, nem para a esquerda. Fiquei lá no prumo. Não bambiei para lugar nenhum. Então, eu já estou legal.
Já estou salvo. Então, o crente nível 1, ele se contenta em não perder a salvação. Ele contenta em chegar no final, sanzinho, limpo e seco lá, sem nenhum galardão, sem ninguém que ganhe para Jesus, mas cheguei. Esse é o crente nível 1. Só que o nosso chamado não é para ser crente nível 1, amém? É para ser nível 4. Mas tem aquele crente nível 2. Ele é um crente salvo. Ele já pratica alguns princípios bíblicos. Ele não se verga diante das pressões do sistema corrompido de mercado. Mas ele não muda o sistema por onde ele anda. Ele fica empatado. Ele fica emperrado. Eles não são corrompidos pelo sistema, mas ele não consegue levar libertação através da palavra. Ele já não se esconde, não é 007, escondendo para não ser cristão. Não, todo mundo sabe que ele é cristão. Todo mundo vê o procedimento dele. Mas ele não consegue romper, ele não consegue falar de Jesus. Esse é o crente nível 2. Mas tem um crente nível 3. O crente nível 3, ele já é salvo, ele já não é aquele que se esconde, é aquele que se amostra, é aquele que está sendo usado já pela unção do Espírito, ele já está andando mais com Jesus, ele está ganhando as pessoas, ele já encara o trabalho como um chamado missionário. E eles vão ao trabalho com a unção de transformar vidas, de falar do amor de Jesus. Só que esse irmão ainda tem mais para ele. Ainda tem mais. Porque ele ainda é chamado crente normal. Ele ainda anda nos princípios que ele conhece. Ele não se arrisca num terreno que ele não conhece. Porque se você anda com o Senhor e você quer níveis profundos em Deus, você vai ter que andar num lugar desconhecido. Você não sabe porque Deus está te mandando você ir para tal canto, mas mandou você ir, você vai. Porque eu não sei, mas eu vou. O que é que eu vou dizer lá? Não sei, Deus vai dizer. Então, se você já anda nesse nível, esse você já está no nível 4. Porque o nível 3, ele só vai até onde ele conhece. Ele não vai mais para longe de onde ele não conhece. Então, nesse nível 3, você já está andando com a unção do Senhor. Você já está sabendo quem você é em Cristo. Mas você não consegue romper o sobrenatural. Você só consegue andar no natural. Até onde você sabe, até a parte da Bíblia, a página 45 da Bíblia, eu já sei. E eu pergunto para todos, quem começou já a ler a Bíblia, assim toda? Né? Algumas pessoas eu acredito que já foram até mais adiante, já voltaram. E alguns ainda estão procurando um livro de Gênesis. Aí quando encontrar, aí dá certo. O livro de Gênesis está entre Gênesis e Apocalipse, viu? Mas tem um crente nível 4. E esse crente nível 4 está na categoria do intercessor, do discipulador, daquele que entendeu o chamado, que é salvo, que entendeu o princípio, mas aquele que tem que fazer pessoas fazedoras de pessoas. Ele leva um nível mais profundo, ele leva um nível de intercessão, de discipulado. Ele já entende que ele não vai ganhar o mundo para Jesus, mas ele vai ajudar a que outros também ganhem o mundo para Jesus. Então vai discipular. Meu filho, você tem que ganhar as pessoas para Jesus. Eu vou te ensinar a você ganhar. E nós vamos ganhar todos para Jesus. No meu bairro, vai ser ganho as pessoas para Jesus. Eu achei muito interessante, pastor Daniel. Rapaz, eu quero ser o melhor crente da minha rua. Reconhecido o melhor crente da minha rua. Mas eu acho que o sonho dele não é só esse, não. Eu quero ganhar minha rua toda para Jesus. Toda. E ganhar minha rua para Jesus e os outros ganhar as outras ruas para Jesus também.
Porque o crente nível 4, o nível do intercessor, do discipulador, ele não só faz, ele faz e ensina outros a fazerem. Ele não só faz, mas ele intercede para que outros também façam. Ele só não faz, ele bota o joelho no chão e começa a profetizar, começa a declarar que todos vão ser ganhos para Jesus. Então o crente nível 4, ele sai do natural. Ele sabe, o crente nível 4, ele já entendeu. Nós já falamos isso uma vez aqui, vamos repetir. Que você pode levar qualquer pessoa para Jesus. Não é blasfêmia. Não é heresia. É bíblico. Você pode levar qualquer pessoa para Jesus. Qualquer pessoa para Jesus. Vai depender do quanto você quer pagar para levar essa pessoa para Jesus. Aí nós oramos um dia e 2 dias e a pessoa não aceita Jesus. Aí você desiste, não ora mais, não intercede mais. Então essa pessoa não vai ser ganha para Jesus. Agora tem outras pessoas que ora um dia, 2, um mês, 5 anos, 20 anos, 25 anos, morre e a pessoa é ganha para Jesus. Porque o pastor Dias, nesse dia eu estava lá, que era o sogro do pastor Nazareno. A mulher dele era crente, ele não, ele gostava de umas pingazinhas. E essa mulher, ela morreu. E essa mulher orou pelo marido dela durante 23 anos. 23 anos. Esse homem não se convertia. Tinha vezes que ele ficava, era pior. Mas quando essa mulher morreu, esse homem reconheceu as orações dessa mulher. Minha mulher queria, orava por minha vida, mas eu agora aceito Jesus. Então a tua intercessão leva qualquer pessoa para o céu. Porque em Apocalipse diz que nós iremos julgar os nossos. Aqueles que estão no céu vai julgar os seus. E aqueles que você vai julgar, às vezes você vai ter que lançá-los no inferno. E a Bíblia diz que Deus enxugará as lágrimas. E eu pergunto para vocês, no céu tem lágrimas? No céu tem lágrimas? A Bíblia diz que não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza. Só que está falando do céu. E está dizendo que Deus vai enxugar as lágrimas. Sabe por quê? Porque você vai ter que mandar seu irmão, seu pai, sua mãe para o inferno. E essas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: por que você não insistiu mais por mim? Por que você não orou mais por mim? Por você não orar, eu vou estar sendo lançado no inferno. E eu não quero chegar no céu e Deus ter que enxugar minhas lágrimas. Eu quero levá-los todos para o céu. E nós vamos fazer isso. É função sua. É função sua. De ser um agente de transformação. A função sua. Não é do outro, é sua. Assuma a responsabilidade. Eu vou ganhar as pessoas para Jesus. As pessoas que eu mais amo vão estar comigo no céu. Vão estar comigo. Deus não vai enxugar minhas lágrimas, porque eu vou levar todos. Todos. Não vai ficar nenhum. Vamos assumir esse compromisso. Vamos ficar de pé.